Paz do Senhor Jesus, que Deus continue abençoando. Estou aqui no meu humilde ambiente de trabalho e eu sou isto mesmo que vocês estão vendo. Para a glória de Deus. Não uso duas caras, também não uso duas roupas. Aonde você me vê, vai ser esse que vos fala. Dê um joinha, divulga o canal e que Deus te abençoe. Vamos para a Bíblia Sagrada. Livro de João, capítulo 13, dos versículos 34 e 35, que diz assim: o nosso Senhor Jesus Cristo, o mestre dos mestres, o soberano, aquele que foi para a cruz do Calvário, aquele que merece toda a honra, aquele que é digno de louvor, aquele que tem que ser lembrado de geração a geração e de eternidade a eternidade. É esse soberano. Olha o que ele disse. Foi ele quem disse. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão, que também, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Deus é Deus. Baseado nesse texto, nesta recomendação, passando para o capítulo 14 e o versículo 16, 14 e 16 diz assim: Sérgio Jesus, eu roguei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Baseado nesse texto, qual nós lemos, que o próprio João escreveu, estava perto de Jesus, estava com Jesus, e a narrativa conta a história que Jesus estava entrando em um processo que ele iria agora para o Pai, e havia uma necessidade de relembrar das promessas, ou relembrar de algo para que os discípulos pudessem ter repouso, tranquilidade. Aí o que eu acho interessante é na instrução final de Jesus, falando do Consolador, falando das características que o Consolador faria, o que o Espírito Santo agiria. Baseado neste texto, nas Escrituras que o próprio Jesus falou, eu tenho uma pergunta para fazer. É uma pergunta. Baseado nesse mandamento aqui de Jesus que ele falou, não deveria, para o que nós estamos vivendo hoje, não deveria ser diferente. Por exemplo, Jesus, quando ele fala, eu vos dou um novo mandamento, que ameis uns aos outros, deveria ser tirado da Bíblia.
deveria ser tirado. Para o que nós estamos vivendo hoje e ouvindo hoje, então deveria ser tirado. Explique, irmão Manuel, pelo amor de Deus. Como? Deveria estar assim. Eu vos dou um novo mandamento, que congreguei, que vá para a igreja. O que é que você está dizendo, irmão Manuel? Que a igreja tem que sumir? Não. Não. Eu não estou dizendo isso. Mas esse texto aqui nos contraria. Por que nos contraria? Porque vai contrariar as cartas paulinas. Que até isso nós estamos vivendo o tempo de Paulo. Nós estamos vivendo as cartas paulinas. De que forma nós estamos vivendo as cartas paulinas? Nós endeusamos o apóstolo Paulo. É tão sério essa coisa que de endeusamento a Paulo, que quando vocês se reúnem em um templo, principalmente na terça-feira, ou chamado culto de ensinamento, culto de doutrina, é as cartas paulinas que são, ou as cartas de Paulo. Eu pensei que era de Jesus, mas as cartas são de Paulo. Foi Paulo que foi para a cruz. Aí eu não vejo Jesus fazer isso, dizer isto. É tão provável isso que a gente vê que o Consolador aqui com Jesus dizendo, ele vos ensinará o que eu vos tenho dito. E quando se fala em obra maior, essa obra maior, a gente vai ver que Jesus, ele fazia milagres. Jesus ensinava a palavra de Deus. Aí a gente encontra agora as cartas, essas cartas que foram escritas, elas têm uma forma que as pessoas interpretam, que o Espírito Santo é aquele que faz coisa muito, aquela coisa toda, e não tem nada a ver. Pelo amor de Deus, gente, acorde, desperte para as Escrituras, vamos ler mais os Evangelhos. Vamos amar mais a Jesus, vamos ouvir a palavra de Cristo através dos evangelhos, porque eles estavam com Cristo. Foi as últimas instruções de Cristo. E o Espírito Santo vinha só para lembrar. Aí inventaram uma moda que eu digo moda, que a cada vez mais o evangelho está sendo depravado, porque inventamos moda, porque pegamos as cartas que Paulo escreveu, que não, tem muitas cartas que não foi Paulo que escreveu, foi Lucas escreveu, e possivelmente os seus companheiros escreveram algumas eventualidades. Aí nós esquecemos de olhar para Jesus, que foi ele que foi para a cruz do Calvário, foi ele quem nos ensinou. Ele nos deu o Espírito Santo para estar dentro de nós, para sermos testemunha da sua palavra ou da sua verdade. Então, meu querido, minha querida, esse não é o tempo paulino. Esse também não é o tempo das cartas paulinas. Peraí, meu, o senhor está contradizendo o que o senhor falou lá atrás? Não. Não foi Paulo que foi para a cruz. Não foi Pedro que foi para a cruz. Não foi nenhum dos discípulos que fizeram algo para receber a glória. Nosso maior ensinador é Jesus. O maior ensinador que nós podemos dizer são os discípulos de Cristo. Por isso, meu conselho, leia os evangélicos. Leia, não desfazendo os demais. Mas leia os evangelhos para você saber verdadeiramente o que Jesus deixou para que a igreja seguisse. Eu estou falando de igreja, não estou falando de templo, porque há uma interpretação errônea quando se fala em igreja. Aí eu me pergunto, então, vamos para as cartas, eu me pergunto, qual é o nome da igreja que Paulo congregou? Alguém sabe me dizer qual é o nome da igreja que Paulo, qual era a igreja? Se era a igreja batista, se era a igreja Assembleia de Deus, se era a igreja isso, se era a igreja... Me diga,
Ou as cartas se referem a um país, a um bairro, a uma ilha. Gente, tenhamos cuidado. Tenhamos cuidado para não fazer como os sacerdotes e os fariseus lá atrás, que fizeram as mesmas coisas. Eles afastavam o povo de Deus por não entender o Evangelho, ou por não querer entender, porque, aliás, eles entenderam o Evangelho, mas em benefícios próprios. Por que em benefício próprio? Porque é fácil, meu filho. Quando eu congrego as pessoas, eu preciso de algo para congregar essas pessoas. Eu preciso de banco, eu preciso de luz, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. Então, são as ovelhas que têm que fazer isso. Então, tenhamos cuidado com isso, tenhamos cuidado. Vamos ler os evangelhos e entender o que foi que Jesus deixou para que a igreja, para que eu e você seguíssemos e fizéssemos. Esse foi o mandamento de Jesus e o Espírito Santo ensinar o que nós deveríamos fazer para amar uns aos outros. Esse é o mandamento de Cristo. É mandamento. Você sabe o que é mandamento? Então não colocamos outro mandamento. Porque nas cartas que Paulo escreveu, ou que outro escreveu, ele próprio diz: se alguém vier com outro evangelho, ou com outro novo mandamento, se a gente entender, nós estamos com outro mandamento hoje. Outra forma de atuação do Espírito Santo, que é santo. Que Deus nos abençoe. Leia os evangélicos. Se baseie naquilo que Jesus ensinou. Amém? Deus abençoe. Dê um joinha. Nos ajude. Nos ajude. Eu sei que eu não sou bem recebido, mas que Deus te abençoe. Abençoe aqueles que não divulgam o canal. Que Deus abençoe, que Deus multiplique. Que Deus, o meu desejo é que todos venham conhecer a verdade e sejam libertos das prisões, porque Jesus disse, foi Jesus que disse que veio para libertar os que estavam presos, acorrentados, algemados, os que estavam presos de coração, de mente, de ouvido, dos olhos, da boca. Então que Deus abençoe.